Karl Marx, filósofo, economista e sociólogo alemão, de 1818 a 1883. O estabelecimento de um dia de trabalho normal é o resultado de séculos de luta entre o capitalista e o operário. O primeiro requisito da felicidade dos povos é a abolição da religião. As ideias dominantes de uma época sempre foram as ideias da classe dominante. Os olhos que só enxergam a mentira quando percebem a verdade, cegam. A história da sociedade até aos nossos dias é a história da luta de classes. Horrorizai-vos porque queremos abolir a propriedade privada. Mas em vossa sociedade a propriedade privada já está abolida para 9/10 de seus membros. O dinheiro é a essência alienada do trabalho e da existência do homem. A essência domina-o e ele adora. Eu sei que o silêncio muitas vezes tira a vontade de alguém ouvir uma palavra, mas tem hora que as palavras doem mais do que o silêncio. Se o bicho da seda tecesse para ligar as duas pontas, continuando a ser uma lagarta, seria o assalariado perfeito. Nós, comunistas, temos sido acusados de querer abolir a propriedade adquirida pessoalmente, fruto do próprio trabalho e do mérito pessoal. Falais da propriedade do pequeno burguês. Não precisamos aboli-la, o desenvolvimento da indústria já a aboliu e continua a aboli-la diariamente. A força do gato está nas unhas, a força do cachorro está nos dentes. Gato que não arranha, cachorro que não morde. Não faz mal a gente. Ser radical é tomar as coisas pela raiz. Mas, para o homem, a raiz é o próprio homem. O medo cala a boca dos inocentes e faz prevalecer a verdade dos culpados. Os que, no regime capitalista, trabalham não lucram e os que lucram não trabalham. Se uma pessoa ama sem inspirar amor, isto é, se não é capaz, ao manifestar-se uma pessoa amável, de tornar-se amada, então o amor dela é impotente e uma desgraça. Os filósofos apenas interpretam o mundo, de várias maneiras. A questão, porém, é mudá-lo. Até agora os filósofos se preocuparam em interpretar o mundo de várias formas. O que importa é transformá-lo. O trabalho não é a satisfação de uma necessidade, mas apenas um meio para satisfazer outras necessidades. O aumento dos salários não é nada mais do que o pagamento de salários melhores a escravos. E não conquista para o operário seu destino e sua dignidade humana. O trabalhador tem mais necessidade de respeito que de pão. Que aqui se afaste toda suspeita. Que neste lugar se despreze todo o medo. Jesus faz milagres e dá, o homem não faz milagres e vende. Os trabalhadores não têm nada a perder em uma revolução comunista, a não ser suas correntes. A tortura deu lugar às descobertas mecânicas mais engenhosas, cuja produção dá trabalho a uma imensidade de honestos artesãos. Sem sombra de dúvida, a vontade do capitalista consiste em encher os bolsos, o mais que possa. E o que temos a fazer não é divagar acerca da sua vontade, mas investigar o seu poder. Os limites desse poder e o caráter desses limites. O capitalismo gera o seu próprio coveiro. Não é a consciência do homem que lhe determina o ser, mas, ao contrário, o seu ser social que lhe determina a consciência. De nada valem as ideias sem homens que possam pô-las em prática. Na manufatura e no artesanato, o trabalhador utiliza a ferramenta. Na fábrica, ele é um servo da máquina. A opressão do homem pelo homem iniciou-se com a opressão da mulher pelo homem. O governo do Estado moderno é apenas um comitê para gerir os negócios comuns de toda a burguesia. As ideias nada podem realizar.
Para realizar as ideias são necessários homens que ponham a funcionar uma força prática. A classe capitalista rasgou o véu sentimental da família, reduzindo as relações familiares a meras relações monetárias. O que distingue uma época econômica de outra é menos o que se produziu do que a forma de o produzir. Não é a história que usa o homem para realizar os seus fins, ao contrário, ela nada mais é do que a atividade do homem que persegue seus fins. Os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem. A tradição de todas as gerações mortas oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos. O caminho do inferno está pavimentado de boas intenções. A história se repete, a primeira vez como tragédia e a segunda como farsa. Caridade faz das mãos prato do corpo cobertor de cada palavra um ato de amor. O povo que subjuga outro, foge às suas próprias cadeias. O amor é meio de o homem se realizar como pessoa. A ditadura do proletariado constitui-se na transição para atingir uma sociedade sem classes. Vamos, caia fora. Últimas palavras são para todos que não falaram o bastante. A religião é o suspiro da criatura aflita, o estado de ânimo de um mundo sem coração, porque é o espírito da situação sem espírito. A religião é o ópio do povo. A desvalorização do mundo humano aumenta em proporção direta com a valorização do mundo das coisas. O que caracteriza a divisão de trabalho no interior da sociedade moderna é que ela engendra especialidades. E com elas, o idiotismo da especialização. Um problema só surge quando estão presentes todas as condições para solucioná-lo. De cada um, de acordo com suas habilidades, a cada um, de acordo com suas necessidades. A propriedade privada tornou-nos tão estúpidos e limitados que um objeto só é nosso quando o possuímos. As revoluções são a locomotiva da história. A melhor forma de Estado é aquela em que os antagonismos entram abertamente e encontram sua solução. O que caracteriza a economia política burguesa é que ela vê na ordem capitalista não uma fase transitória do progresso histórico, mas a forma absoluta e definitiva da produção social. Deixa o like. Inscreva-se no canal. Obrigado.